Olá para você que nos acompanha aqui na TV Câmara Pelotas. Estamos retornando com o programa de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Pelotas. Hoje recebemos o terceiro convidado, o candidato Júlio Domingues, da coligação O Povo no Poder, PSOL-PCB. Bem-vindo, candidato. Obrigada por ter aceito o nosso convite. A partir de agora, o senhor tem 3 minutos para falar as perspectivas e por que decidiu concorrer ao Paço Municipal de Pelotas. 3 minutos, candidato. Olá, satisfação em poder participar dessa oportunidade de expor as ideias. Eu sou o Júlio Domingues, sou candidato pela chapa do PSOL e PCB de nome Povo no Poder. É a nossa chapa que tem junto a Daniela Brizolara, que é a nossa candidata a vice, que é professora, musicista, cantora, professora da educação especial, ativista da cultura, já foi presidente do Conselho de Cultura da cidade. E eu sou professor também e sou professor de Sociologia, atuo na educação popular, faço parte da coordenação do Emancipa, cursinho de educação popular, o Emancipa, e já atuei na Assembleia Legislativa, também atuei aqui na Câmara de Vereadores de Pelotas como chefe de gabinete, e da vereadora Fernanda Miranda, e nas eleições de 2012 eu fui candidato a vice na chapa que tinha o Jurandir Silva como candidato a prefeito. Nessa eleição nós estamos apresentando essas duas candidaturas, a minha e da Daniela Brizolara, que representam esse slogan, Povo no Poder. Somos duas pessoas que moramos nas vilas, nos bairros da cidade de Pelotas, sabemos das condições que infelizmente hoje em dia é uma condição de abandono da maioria dos bairros, com as ruas esburacadas, escuridão, né? E a gente tem percebido isso nas nossas caminhadas, essa constante reclamação das condições das vilas e bairros da cidade de Pelotas. E é justamente com essa indignação que faz parte do nosso programa, que a gente detecta nas conversas que temos com as pessoas nas vilas, na cidade de Pelotas, que nós propusemos o nosso programa com a lógica de transformação, de mudar essa realidade, porque nós vivenciamos, infelizmente, um governo que se preocupa nos últimos anos em fazer obras em alguns lugares no centro da cidade, enquanto o bairro, a vila, se encontra dessa forma, como eu já bem disse, né, abandonada. Esse é o quadro que nós detectamos, seja antes de ir para a rua, né, na nossa vivência histórica, e agora indo para a rua fazendo campanha, a gente sabe, percebe que essa é também a indignação das pessoas. Então, por isso, por esse, dentre outros elementos que eu vou apresentar durante essa conversa, que nós nos colocamos à disposição para disputar a Prefeitura Municipal de Pelotas com a lógica de transformação. É muito lugar comum as pessoas se indignarem com a política da forma como ela está, e para mudar... 30 segundos, candidato. Tá bem. Para mudar, é preciso que se coloquem pessoas nos espaços de decisão que historicamente não estão. Infelizmente, as pessoas como nós, que moram nas vilas, nos bairros, as pessoas negras, as mulheres, ainda são minoria nos espaços de decisão, e é justamente por isso que nós nos colocamos à disposição para ocupar esses espaços e colocar a nossa realidade no centro das decisões políticas. Eu sei aqui que o senhor já falou que é a defesa das minorias, mas a gente quer também saber um pouquinho do seu plano de governo, do plano da coligação, quais são as principais bandeiras defendidas e o que está em evidência nesse plano. O senhor tem 3 minutos a partir de agora. Sim. O nosso programa tem 4 eixos que nós viemos desenvolvendo a partir do nosso programa de governo, que foi construído a muitas mãos. Esse programa, a gente costuma dizer que ele é uma atualização de outros programas que nós já apresentamos nos processos eleitorais, com a mesma estrutura de organização, né? Nós temos filiados e apoiadores do partido, dos dois partidos, do PSOL e PCB, que ajudam a construir esse programa. Nesse de 2020, com a nossa participação, minha e da Dani, a todo instante. E temos 4 eixos que são geração de emprego e renda, ter política para geração de emprego e renda, obras de infraestrutura constante nos bairros, tendo manutenção, que a gente sabe que hoje em dia essa realidade de abandono que eu já citei no início, ela se manifesta muitas vezes em que passa uma patrola uma vez a cada 4 anos e olhe lá. Então a gente precisa de obras contínuas no bairro, obras de infraestrutura, não somente obras no centro. Melhor gestão da saúde e da educação. A gente vive um quadro terrível na saúde do município. Esse quadro já era
ruim antes da pandemia. A pandemia ela não trouxe, ela trouxe a novidade, obviamente, do coronavírus, mas de alguns aspectos da realidade da saúde local, ela escancarou. Nós já vivíamos um déficit tremendo nos atendimentos em relação às unidades básicas de saúde. Nós temos no nosso plano de governo a meta de ter equipes de estratégia de saúde da família em 100% do território do município. Nós já tivemos verba para isso do governo federal em momentos passados e, infelizmente, por má gestão, essa não é uma realidade. Nós poderíamos ter todo o território coberto com estratégia de saúde da família, que é um elemento determinante para dar um salto de qualidade na nossa saúde. Isso significa ter um atendimento de excelência nas UBSs, o que poderia acarretar, certamente acarretaria, num desafogo no PS, que hoje em dia, a gente sabe, quem teve a possibilidade de passar no PS, precisou, na verdade, passar pelo PS, viveu uma realidade de muita dificuldade, né? De superlotação, de às vezes conseguir o atendimento somente em uma cadeira e não numa maca. A maca no corredor já seria um absurdo e muitas vezes as pessoas se encontram, né, tendo que ficar esperando para o atendimento numa cadeira. E é uma realidade que também sufoca os trabalhadores da saúde. A gente precisa, além da valorização salarial dos trabalhadores da saúde, como de todos os funcionários públicos, a gente precisa também dar condições adequadas de trabalho para esses trabalhadores. Esses são esses 4 elementos, né? Melhorias estruturais dos bairros e vilas, geração de emprego e renda e melhor gestão na saúde e educação. Candidato, agora nós vamos para a parte das perguntas de temas específicos, que será sorteado o tema aqui pelo candidato conosco. Assistência social. Então a pergunta é assistência social. Candidato, estamos em pandemia e sabemos que muitas pessoas ainda estão em vulnerabilidade social, outras em questão de drogadição e também muitas mulheres, né? Com a questão da pandemia, muitas mulheres estão sofrendo violência dentro de casa. Como que vai ficar? Eu sei que a política, muitas vezes, do pessoal é voltada também para a comunidade LGBT, para as mulheres. Como que vai ficar essas pessoas em vulnerabilidade, essas pessoas que sofreram agressão e precisam de uma assistência, que precisam de um apoio? Como que vão ficar essas pessoas que estiveram esse processo durante a pandemia e também pós-pandemia, enfim, no projeto de vocês, no projeto de governo de vocês? Como que vai ser essa assistência? O senhor tem 4 minutos a partir de agora. Certo. Primeiro, é importante a gente entrar num elemento fundamental e determinante para a gestão, que é a ocupação dos cargos e a ocupação das secretarias. Hoje em dia, né, com as atuais gestões, nos últimos anos, que se formam a partir de gigantescas coligações, que lhes garante muito tempo de TV, que lhes garante bastante verba. O problema é que depois de eleita, essas gestões ela tem que dar o retorno, e esse retorno é com cargos e ocupações das mais variadas, nas mais variadas secretarias, em onde a gente tem ocupando certos cargos de decisões, chefias que muitas vezes não têm relação histórica com a pasta, não têm conhecimento técnico com a pasta. Esse elemento ele certamente será cortado. Nós temos a meta de cortes de CC, sobretudo esses em áreas estratégicas que poderiam desenvolver um trabalho melhor. Então, a Secretaria de Assistência Social no município de Pelotas poderia fazer um trabalho de melhor excelência se a gente primeiro enxugasse determinados cargos, isso é necessário, assim como outros das demais secretarias, isso também será feito no nosso governo. E outro elemento é entrar na política. É necessário ter uma política de assistência social. Um dos elementos que nós, inclusive aqui na Câmara de Vereadores de Pelotas, né, através do mandato da vereadora Fernanda, e que eu fiz parte como chefe de gabinete, nós defendíamos que, por exemplo, a merenda escolar, né, que está atualmente ainda estocada nas escolas, que ela pudessem ser distribuída para as famílias de alunos em famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Isso é um dos elementos que poderiam ser feitos. Isso aconteceu em determinados momentos no município, mas infelizmente não teve uma ação contínua nesse sentido. Isso deveria ocorrer.
Outro elemento é a descentralização do atendimento, então reforçando os CRAS para essa assistência melhor para as pessoas dos bairros e vilas, para terem acesso a alimentos, para terem acesso a vestimento, para ter acesso a políticas que hoje em dia, infelizmente, precisam de se deslocar a determinados locais para conseguir esse acesso, e muitas vezes tendo que vir até o centro, a Secretaria de Assistência Social, e às vezes, inclusive, não conseguindo ser atendido. Outro elemento importante que nós defendemos na nossa política, nós sabemos, infelizmente, que se agravou no período da pandemia os casos de violência contra as mulheres. Nós temos no nosso programa de governo, que está lá no nosso site, juliopessoal.com.br, o reforço das políticas de assistência às mulheres, das casas de acolhida e das casas de referência. A gente precisa de ampliar esse serviço. É necessário ter uma política ampliada, porque a gente sabe que já tínhamos números alarmantes, Pelotas mostra números alarmantes em relação à violência doméstica, a violência contra as mulheres. A pandemia agravou essa realidade, a gente sabe que precisa de melhorias, então é necessário um investimento a partir da assistência social e, além disso, é preciso de uma ação conectada entre as secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, algo que não acontece hoje em dia, justamente pelo elemento que eu falava no início, pela forma como são ocupados os cargos das secretarias, que são como uma troca de favores para determinado partido, em que o que acontece? A gente não consegue ter na Prefeitura Municipal de Pelotas ação interseccional entre as secretarias, ou seja, uma secretaria de assistência social não comunica-se muitas vezes com as outras secretarias. As ações conjuntas de proteção às mulheres, às pessoas em vulnerabilidade, precisa das várias secretarias envolvidas para a gente poder produzir política pública de assistência aos necessitados. Obrigada, candidato. Nós vamos para um pequeno intervalo. Logo após, retornamos com a sequência das perguntas de temas específicos e as considerações finais do candidato Júlio Domingues, da coligação O Povo no Poder. Fique ligado na TV Câmara Pelotas, que está de olho nas eleições 2020. Eu quero ser campeão em Tóquio 2020, quando o surf disputar as Olimpíadas pela primeira vez na história. Já estou trabalhando para isso, mergulhei nos treinamentos. A dopagem cria vantagens desleais, prejudica a saúde do atleta e do próprio esporte. E é por isso que o controle de dopagem é tão importante. Dropar sempre, dopar nunca. Jogo Limpo. Aconteceu muito de eu chegar no campeonato e só perder, em semifinal. Chegava nas competições, eu só perdia. Aí a minha mãe falou, filho, é fase, vai passar. Meio que sua hora vai chegar, sabe? Aí eu ficava chateado, né? Que eu treinava, eu sempre treinei muito pra chegar nas coisas e ganhar. Eu fui pra taça, ganhei a semifinal, eu falei, pô, cara, eu vou ganhar agora. Eu comecei a final perdendo, faltando 20 segundos, eu dei um Yuko nele. Então quando eu ganhei a taça, que automaticamente dá a vaga pra seletiva olímpica, aí, cara, eu fiquei muito feliz porque, sabe, vai passando um vídeo na tua cabeça. A música do Racionais, sabe, que ele diz que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, que é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, sabe? Por meio de diversos programas, o Ministério do Esporte incentiva milhares de brasileiros a terem uma vida mais saudável, dando novas oportunidades de inclusão social para meninos e meninas, jovens e adultos que encontram no esporte os valores que passam a fazer parte de suas vidas e permite aos atletas e para-atletas que estão crescendo nas categorias de base e nas de alto rendimento superarem seus limites. Ser homem, cá entre nós, é fácil. Vivemos em um mundo rodeado de privilégios. Para as dificuldades com os filhos, temos as mães. Para os mesmos trabalhos, melhores salários.
Mas e para lutar contra todas essas injustiças, será que temos a coragem? Será que eu e você temos a grandeza de lutar por direitos que não são os nossos? De reconhecer que em vez de sermos os melhores, chegou a hora de sermos iguais? Será que nós estamos prontos para isso? Ou será que depois de tantos anos, sendo parte do problema, nenhum de nós consegue mais ser parte da solução? Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós. Estamos de volta com um programa de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Pelotas, recebendo o candidato Júlio Domingues, da coligação O Povo Tem Poder, PSOL-PCB. Nessa rodada estamos nos temas específicos. Lembrando que dessa vez eu, como mediadora, faço as perguntas e também recebemos perguntas enviadas pelo jornalista Hélio Freitag Júnior, do Diário da Manhã. Também enviamos a solicitação para outros veículos, mas não tivemos o retorno. Então, dessa rodada, nessa segunda rodada de perguntas de temas específicos, a pergunta vai ser feita pelo jornalista Hélio Freitag Júnior. Eu vou pedir para o candidato Júlio Domingues sortear aqui o tema novamente. O tema é Orçamento e Finanças. Candidato, de onde sairá o financiamento para o seu programa de governo? Essa é a pergunta do jornalista Hélio Freitag Júnior. A partir de agora, o senhor tem 4 minutos. Primeiro, é necessário fazer alguns cortes. O que eu já referia na pergunta anterior em relação a cortes de CC, da ocupação de cargos nas secretarias, é um dos elementos. A gente tem alguns cargos com a monta de R$10 mil que poderiam muito bem ser cortados, então nós precisamos de uma reestruturação administrativa para cortes desses cargos, né, criação de outros cargos com a ocupação mais técnica. Outro elemento que é fundamental é fazer uma revisão dos aluguéis pagos pela prefeitura, passa também pela reestruturação das secretarias. A gente sabe que hoje as pessoas, quando precisam de mais de uma secretaria, além dessa troca, que é reflexo da falta de comunicação e conexão entre uma secretaria e outra, tem a questão da localização de determinadas secretarias, então as pessoas têm que peregrinar, então a gente precisa aglutinar determinadas secretarias nas proximidades. Outro elemento importante é o corte na verba de publicidade e propaganda. Os últimos anos de governo se notabilizaram pelo superfaturamento das publicidades e inclusive de publicidades que não cumprem o que diz na nossa Constituição de publicidade institucional. A gente pode lembrar do que foi a campanha pela contribuição de iluminação pública, que a gente chamava de taxa de iluminação. Porque o que diz? Publicidade institucional é para publicizar, né, como o próprio nome diz, os serviços prestados pelo governo. Nesse exemplo da contribuição de iluminação pública, era a possibilidade de algo a ser aprovado. Desculpem, né, era um lobby, né, para tentar convencer a população que pagar mais um tributo seria benéfico. Então, cortes nas publicidade é um elemento também importante. Outro elemento é em relação ao IPTU, a gente tem que fazer um reajuste que cumpra a lógica de justiça social. Então a gente tem uma realidade hoje em dia do IPTU em quem tem uma casa que vale 300 mil, paga o mesmo tributo de quem tem uma casa que vale 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então a gente tem um teto de cobrança aí que ele poderia ser mais adequado para as pessoas que têm condições de pagar e, obviamente, ser mais justo com quem tem a propriedade em um menor valor. Então, esses elementos são importantes do enxugamento, né, para ter mais recursos para poder financiar as nossas políticas públicas. São esses elementos que vão fazer parte da nossa gestão, do nosso plano de governo e serão determinantes para a gente ter uma melhor saúde financeira do município.
Tem outras questões também de outros tributos que possam sim cumprir essa realidade de justiça social. Esse é um elemento que faz parte dos nossos programas de governo historicamente, da gente fazer justiça, de cobrar mais de quem pode pagar mais, aí é de quem pode pagar, quem tem muito mais, né? Não é para cobrar daquele pequeno proprietário, não é para cobrar do pequeno comerciante, não é nesse sentido que nós estamos falando, e sim, né, pega o exemplo do IPTU, né, quem são as pessoas que conseguem ter casas no valor de 1, 2, 3 milhões. Isso é completamente injusto, a forma como está feita hoje em dia na cidade de Pelotas. A última atualização do IPTU, ela produziu uma injustiça que fez uma super tarifação de pessoas que não tinham condições de pagar, e isso foi um absurdo, e no nosso governo nós vamos fazer o ajuste nessa malha tributária que tem que ser ajustada, mas cumprindo justiça social. Esse elemento é determinante. Vamos continuar então com a sequência dos temas específicos. Para a última pergunta de temas, candidato, por favor. Saneamento básico. Eu vou entrar então na questão do SANEP, candidato, que é o nosso patrimônio aqui da cidade, né? O SANEP muito se defende público, privado. Sabemos que Pelotas tem está faltando muita rede de esgoto ainda, né? Que ainda temos muitos problemas na cidade. Porém, se existe defesa de privatização, existe defesa de uma parceria público-privada e existe a defesa da continuidade do SANEP continuar público. Qual é a visão da coligação nesse sentido e o que vocês pretendem fazer no plano de governo se forem eleitos a partir de 2021, referente ao SANEP e juntamente ao saneamento básico de Pelotas? 4 minutos, candidato. Nós, do PSOL, nós temos uma defesa histórica pelo SANEP público. Todas as tentativas de privatização, formação de parceria público-privada que tivemos no SANEP, nós fizemos campanha contra, né, inclusive panfleteando, conversando com a população. Todas essas iniciativas nós fomos veementemente contra. Nós sabemos que os trabalhadores do SANEP fizeram uma proposta visando a universalização do esgotamento na cidade de Pelotas com recursos próprios. E nós estamos defendendo no nosso programa de governo a atualização desse projeto que foi organizado pelos próprios trabalhadores, ou seja, nós temos capacidade técnica para fazer essa proposta. Então, a nossa proposta é uma atualização visando, sim, a melhoria do esgoto na cidade de Pelotas, mas a partir do SANEP público. Eu sei que existe essa discussão veemente em relação à questão de como seriam os serviços, seriam melhores se privados ou públicos. Eles muitas vezes incorrem em falácias de dizer que o serviço público poderia ser, o serviço privado poderia ser melhor que público, serviços dessas montas, assim, que prestam serviços essenciais para a vida das pessoas, né? E no SANEP é um exemplo que, apesar de nós termos agora o marco regulatório do saneamento básico, que permite a PPP, privatização, a gente precisa pensar qual é a lógica do serviço público e qual é a lógica do serviço privado. O serviço público, ele tem que cumprir a nossa Constituição. Então, a nossa Constituição diz que tem que ter serviço de saneamento básico para todas as pessoas. Agora, o serviço privado, ele não tem um compromisso necessariamente com a universalização. Ele tem um compromisso com o seu lucro, com os valores da sua empresa. Então, pegamos o exemplo. Se a empresa precisar de levar esgotamento para uma localidade em que ela vai gastar muito para chegar a levar a instalação até lá, ou ela vai sobretaxar essa população, e aí eu estou falando das populações periféricas, das vilas e bairros, dos lugares mais distantes do centro, ou ela vai sobretaxar a população, ou ela não vai levar. Eu acho que é sobre isso que nós estamos falando. Então, no serviço público, a princípio, a lógica do serviço público é prestar esse serviço de qualidade para todas as pessoas. Por que não ocorre? Não ocorre, infelizmente, porque historicamente o SANEP vem sendo desvalorizado, sucateado. Ele, infelizmente, segue sendo refém dessa lógica que eu falei lá na primeira pergunta, de ocupação dos cargos, não envolvendo necessariamente a questão técnica, cargos de chefia, cargos muito bem remunerados e, infelizmente, cumprindo pela troca de favores deste ou daquele partido
que foi feita lá nesses compromissos firmados durante o processo eleitoral. Nós estamos vivendo isso agora e vamos viver se, né, quem quem está participando do processo eleitoral a partir de uma coligação gigantesca, com muito tempo de TV, com muito dinheiro, não é à toa, isso não é de graça. Esses serviços vão ter que ser, depois vai ter que ter uma retribuição, e a retribuição acaba sendo pela lógica da ocupação dos cargos, né? Então tem muita gente que defende, sim, a privatização, nós fomos veementemente contra, pela lógica justamente do papel que tem que cumprir o serviço público de prestar esse serviço para a maioria da população e não pura e simplesmente pelo lucro de determinadas empresas. Sem falar que a gente corre o risco de o nosso SANEP ser entregue para uma empresa privada de fora e esse dinheiro não vai ficar nem aqui. Obrigada, candidato. Então, a partir de agora, o senhor vai ter 3 minutos para fazer as suas considerações finais sobre o programa e também sobre o que quer para Pelotas a partir de 2021. 3 minutos, candidato. Nós estamos nesse processo eleitoral que, como eu já disse, tem bastantes distorções. Essa lógica de ocupação dos cargos, né, depois das gestões serem eleitas, isso nós estamos vivenciando pelo governo atual e caso o governo atual se reelegesse, isso poderia acontecer. Mas nós estamos aqui para confrontar essa realidade. Nós não lotearemos cargos públicos por interesses partidários de uma minoria, para ter uma política em favor de uma elite econômica e política, não. A nossa política é em favor da maioria da população e a maioria da população são as pessoas que vivem nas vilas e bairros da cidade de Pelotas, que vivem uma realidade de abandono. É bem isso, né? É ruas esburacadas, é escuridão. Quando a gente precisa de atendimento de saúde, a gente sabe a dificuldade que enfrentamos, seja na UBS, seja no pronto-socorro. A lógica, infelizmente, hoje em dia de desvalorização das UBS, que a gente passa muitas vezes às vezes não tem médico, falta insumos para esse profissional de saúde conseguir cumprir os protocolos. Essa lógica faz com que sobrecarregue o pronto-socorro da cidade de Pelotas. A gente precisa valorizar as UBS. Repito, a necessidade de termos equipe de estratégia de saúde da família em todo o território. Essa é uma das propostas que nós temos. É importante também, nós estamos vivendo num cenário de extrema crise de emprego, já seria uma crise de emprego não passássemos por uma pandemia, vai se agravar mais ainda, infelizmente, no pós-pandemia, então nós precisamos de uma política para a geração de emprego que tenha como norte a inovação. Então a inovação é fomentar o comércio local, nós estamos apresentando a possibilidade de formar parceria com bancos públicos e cooperativas de crédito para poder disponibilizar microcrédito para os pequenos empreendedores, para os microempreendedores, mas para além disso é necessário ter também o incentivo da economia popular e solidária. E o que seria economia popular? É a economia do povo. Hoje em dia, diante da crise, as pessoas já abrem seus comércios nas suas residências, venda de comida, brechó. Essas iniciativas precisam ser incentivadas. Mas como a prefeitura pode incentivar? Para além da questão financeira, que eu já falei, ela pode incentivar com cursos de formação, ela pode incentivar, inclusive, disponibilizando a sua estrutura, né, física, prédios mesmo, para esses cursos de formação, para oficinas e as mais variadas atividades. Então, nessa eleição, quem quiser transformação de verdade, votar em pessoas que vivem a realidade da maioria da população e querem transformar essa realidade, que hoje em dia, infelizmente, é de abandono, o voto é 50, é Daniela Brizolara e Júlio Domingues, o PSOL, PCB e Povo no Poder. Esse é o nosso recado que estamos dando nessa eleição e estamos tendo retorno. Obrigado, candidato. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A TV Câmara continua com o programa de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Pelotas. Lembrando que essas entrevistas estão sendo realizadas via sorteio. Foi feito um sorteio entre as representações das candidaturas e por isso a ordem é por sorteio. Continue ligada na TV Câmara Pelotas, que o seu voto passa por aqui.